Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal Fabiano aqui, Esportes FC. Vamos falar sobre a seleção brasileira, né? A seleção brasileira segue pressionado, né? Depois de muitos anos a gente vê a seleção brasileira tendo duas derrotas seguidas nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Uruguai e Colômbia, duas derrotas da seleção. E o Diniz, né, segue bastante pressionado sobre o comando da seleção brasileira, né? Muitos jogadores também lesionados, né? E o Endrick, né? O Endrick roubou a cena em sua primeira entrevista coletiva pela seleção brasileira, garoto de 17 anos, bastante inteligente aí, né? Falou sobre várias coisas na coletiva e falou também sobre a preferência dele pelo Cristiano Ronaldo, né? Ele é mais fã do Cristiano Ronaldo do que do Messi, né? E vamos acompanhar aqui, né? O provável time do Fernando Diniz, né? Que não deve ter, não deve não, né? Não vai ter o Vinícius Júnior, né? E temos essa dúvida quem vai ser titular, se vai ser o Endrick ou vai ser o Gabriel Jesus. Eu acredito que o Gabriel Jesus vai ser o titular, né? Um jogador que tem mais tempo de seleção brasileira, mas na minha opinião o Endrick tem que ganhar um pouco de um pouco mais tempo, né, na seleção no segundo tempo. Eu acho que o Diniz poderia dar um pouco mais de oportunidade ao jogador e vamos ver como que a seleção brasileira vai se comportar diante da Argentina. Lembrando que o jogo vai ser no Maracanã, galera. Vamos acompanhar as últimas informações da seleção brasileira. Vitor Biner, Vocês estão falando essa palavra. você percebeu? Ficou sem palavras, Rafa. Você não viu? Eu tenho palavras, eu só não quero mentiras. O Biner simplesmente fuzilou, dona. O olhar do Biner foi aquele olhar... Rapaz, fica quieto. Fica na sua aí, na dona. sua, já tá falando demais. Agora, Rafa, voltando aqui para... Vocês são todos isqueirinhos. Eu vou te perder já já. Ô, Rafa, essas mudanças na seleção melhoram a seleção brasileira para o jogo contra a Argentina? Porque assim, vamos lá. O Renan Lodge, a gente estava questionando aqui que a gente não sabia o que ele estava fazendo ainda como titular da seleção. Mas você tem o Carlos Augusto, que é uma dúvida ainda, né? Uma expectativa, né? A gente ainda não sabe o que ele pode render com a camisa da seleção brasileira. E a gente tem o Gabriel Jesus lá na frente, mas é um Gabriel Jesus que eu não sei fisicamente como é que ele vai estar. Claro, confio no trabalho da seleção, os caras têm noção de poder colocar o Gabriel Jesus como titular, mas pelo que ele vinha passando, inclusive no Arsenal, se tratando e tudo, tem uma questão física também de ritmo de jogo que a gente precisa ver, né, Rafa? A gente pode debater as mudanças ou colocar no mesmo pacote, numa mesma... Vamos lá. Sei lá, no mesmo balaio, o melhor Brasil para o momento, né? Porque um debate interessante que eu acho que faz sentido, o William e demais companheiros, é se a seleção precisa ter tanta gente vertical, tanto jogador voltado ao ataque e, consequentemente, por questões matemáticas, né? Há uma limitação de 11 vagas numa equipe de futebol, consequentemente, menos gente no setor que decide o jogo, né? E eu acho que a narrativa que versa sobre a necessidade de um Joelinton entrar ou a necessidade de um Douglas Luiz entrar, ela é mais, até o Veiga, ela é mais convincente para o equilíbrio de um Brasil contra uma seleção de um trabalho longevo, consolidado, vitorioso, campeão do mundo, campeão da América, aqui no Maracanã, e com o gol do Di Maria, que vai estar em campo amanhã como titular, contra um adversário desse naipe, desse porte, que para mim entra em campo com a peste de favorito. É difícil dizer isso para o pachequista, mas a Argentina entra em campo amanhã contra o Brasil como favorita nesse jogo. Para mim, essa questão é altamente resolvida. Não há nada que direcione uma percepção contrária. O Brasil pode ganhar o jogo? Pode, porque é futebol. Mas todo o cenário estratégico, técnico, anímico da partida versa para o adversário. Então, vamos lá. Discutindo em relação à formação ideal do Brasil, mais gente no meio campo, eu acho interessante. E aí, nesse caso, você tem a possibilidade, com a ausência do Vinícius, de transformar o Rodrigo nesse falso 9 e aí ter mais um homem de meio campo, não necessariamente ter o Gabriel Jesus. Acho que tornaria a seleção mais equilibrada. Sobre o Gabriel Jesus em si, para fazer um papel que também tenha comprometimento de recomposição, para fazer um papel de movimentação sem a bola, não acho nenhum absurdo. A verdade é uma só. Você vai fazer um debate em qualquer esquina sobre a centroavância, como gostam os moderninhos da seleção brasileira, você vai ter várias opiniões diversificadas. Todos têm razão e ninguém tem razão. Porque a verdade é que nós temos um seríssimo problema geracional. E não é só como centroavante, não. A gente tem problema geracional pelas laterais, principalmente a direita. Estão surgindo
na minha concepção, elementos que provam também um certo problema de diagnóstico técnico para sistema defensivo e até para meia de criatividade, que era uma função que o Brasil fabricava e exportava aos lotes tempos atrás. Então nós temos aí uma espécie de lacuna técnica muito séria, muito relevante. Qualquer um vai ter sua opinião, quem deve ser o centroavante da seleção brasileira. Mas não tem uma unanimidade. Como um dia já foi Romário, como um dia foi Ronaldo, como um dia foi o Careca, como um dia foi o Fred, como um dia foi o próprio Luiz Fabiano. E de lá para cá nós não temos mais essa unanimidade. Não temos mais esse jogador. Quem deveria ser não está tendo regularidade para tal, que é o Pedro. Então não dá para condenar o Diniz. Quem ele escalar ali está escalado dentro de um conceito. E precisa ter, evidentemente, a devida justificativa. E do lado esquerdo, só para não deixar de pontuar essa pergunta feita pelo William, gente, o Carlos Augusto, que é um bom jogador, ele tem um jogo como titular no Campeonato Italiano na temporada, em 12 partidas feitas pela Inter de Milão. O titular é o Di Marco, que é mais jogador do que ele. Embora não seja nada espetacular, não é a última bolacha do pacote, mas é um bom lateral. Então, o Carlos Augusto é um dos muitos brasileiros que hoje jogam na Europa, mas sem protagonismo e sem sustentabilidade. São jogadores de bom nível, de mercado, mas que não resolvem, né? E aí você não tem quem resolva. Eu estou aqui para fazer o meia-culpa, William, porque eu defendi muitas vezes nesse microfone mais chance para o Renan Lodge. Mas é um jogador que entra e sente a camisa da seleção notadamente. O rendimento dele cai absurdamente. Então hoje nós temos um problema também na lateral esquerda. Nós temos questões sérias de geração em todos os setores e 2 deles vão ser alterados para amanhã. A gente tem apenas que torcer para que os substitutos correspondam à altura. Ô, Rafa, eu tenho que te liberar mais rapidinho, porque o Vitor Birner não para quieto. Eu não sei o que ele tomou pegando hoje. no meu pé. Eu não sei Ele o que ele discordou de comeu tudo antes que do o Rafa programa. falou. Não, Concordou quase tudo. que o Rafa falou. Impressionante. Tudo que o Rafa falou, Rafa, quando você falou que a Argentina era a favorita Ele quase caiu em da relação cadeira. ao Brasil, e eu concordo 200% com você, já falei aqui na semana passada, a Argentina é a favorita contra o Brasil. Também. Ponto final. Favorito. Vai ganhar o jogo? Tá garantido? O que eu falei na semana passada? De jeito nenhum. Não, mas é favorito, enorme favoritismo, o não cara sei o quê. quase morreu aqui quando você falou, a Argentina é favorita. Não, eu fiz assim. Ele quis rasgar o terno, porque é azul da Argentina. Quis Doido, rasgar. tô doido. A Argentina não é favorita contra o Brasil. Não. Por que não? O jogo é pau a pau. Pau a pau. Claro que se o Diniz mantiver... A ousadia de Vitor Birner me chama a atenção. Eu fico impactado, assim. Isso aumenta a minha idolatria por Como ele. disse o Rafa, esse jogo vertical maluco, mal encaixado, se for repetido, a tendência é a Argentina ganhar o jogo mesmo. Isso é inegável. Tá. Mas eu estou esperando alguma coisa diferente. Desculpa, eu não gosto nem da formação que o Diniz vai usar. Mas não dá tempo, Birner. Eu também tô, mas não dá tempo. Rafael, memória de clube. André e Joelinton volantes, abre o Rodrigo na esquerda, deixa o Rafinha bater com o Otamendi bastante, porque tem um passado recente do jogo sujo do Otamendi, da cotovelada. Só por isso mantém o Rafinha, esses dois recompõem pelo lado, ajuda. O Bruno Guimarães faz um tripé com os dois volantes no meio, Gabriel Jesus adiantado. Cara, mas agora, você tem que fazer o simples. Segura o empate. Esse jogo. Não, Mas aí você joga o tirou o jogo. Martinelli. Joga o jogo. Fala, Você Rafa. tirou o Martinelli. Eu, Não, aí o Vitor Birner tira o Martinelli, é isso? eu não acho acho inválido, não. Eu acho o Martinelli um jogador para ser titular da seleção brasileira. Eu gosto muito do Martinelli, mas eu acho que o Brasil precisa de um jogo com mais sustentação, mais pegada. E o que o Martinelli faz muito bem, tanto no arranque quanto no jogo mais posicional, esse tipo que faz no Arsenal, não funciona muito bem se não estiver bem trabalhado. Então eu, em princípio, faria isso. Eu iria também... sentido. Deixa o Rafa. Fala com o Rafa. Pode falar, Rafa. Não é porque a seleção não dá para jogar com a Argentina dentro de casa. Eu só o futebol acabou. ofereci a outra face para Vitor Birner. Eu concordei com ele, entendeu? Só isso. Fala, dona... Não, eu colocaria... quiseram esquerar, não deu eu certo, também tá vendo, colocaria William? 3 no meio campo. Foi bom. Porque, além de ser um problema da seleção desequilibrada, né, não teve controle, as laterais, uma tragédia, né, com o Renan Lodge. Aí é um problema. Ele está aí, assim, tentando solucionar. O Royal com vai Carlos ficar, Augusto. O Royal vai ficar, e o Scaloni, que não é bobo, vai botar o Di Maria em cima dele, né? Por que não joga com 3 zagueiros? O Brasil mete o Concordo. Nino aí, Não. põe 3 Eu zagueiros, tiraria o enche o Royal. meio ali. O Marquinhos, Brenner e Bota Gabriel e o lateral o esquerdo. Marquinhos o como Nino, tá em casa. um Lateral lateral não. defensivo. Concordo. Bremer na Na zaga direita. com o É o que Gabriel eu faria. Magalhães, um lateral É o que eu faria. 4-3-3. E aí você pode pensar até no Rodrigo, já que o Marquinhos não vai subir tanto, que vai ser um cara mais defensivo ali para se chocar com o Di Maria, né? Você bota o Rodrigo pelo lado direito, o Martinelli e o Gabriel Jesus. Saca o Rafinha e deixa o Rafinha como uma opção. Mas tem que ter mais pegada no meio campo, você tem que ter um time mais equilibrado dentro Eu quero ver o confronto Rafinha Não vai fazer nada. Otamendi. Ele não fez nada no jogo.
Vai fazer agora? Você não vai tirar o Martinelli, foi um dos poucos que se salvaram lá no jogo contra a Colômbia. Foi o Martinelli. Toma uma cotovelada. O André também, foi bem. No jogo ele não fez nada, o Rafinha. Você vai fazer agora, Bino? No jogo, Operário. se eu tomo uma cotovelada daquela, o Otamendi até o final do jogo, eu espero ele. Bom, mas não é isso. A minha pergunta... Você tem uma pergunta para o Rafa, por favor, antes de liberá-lo. Para o Rafa é o seguinte, Rafa. Sim, meu capitão. Eu falei isso semana passada, eu brinquei, né? Eu vou jogar um negocinho aqui na mesa e vou sair. Sobre a questão permanência do Fernando Diniz. Permanência do Fernando Diniz. E isso acho que influencia muito a questão do comportamento dele. Isso é bom, Zé. Né? Se o Fernando Diniz ele tiver a sensação de que ele vai continuar, e aí eu falo se Ancelotti chega ou não chega, eu acho que ele vai continuar fazendo aquilo que ele acredita no futebol. Eu não acho que ele vai colocar uma seleção lá para trás. No meu caso, eu também faria essa formação com um time mais protegido, até para não tomar, para não dar os espaços que nós demos contra a Colômbia. Ele já jogou assim no Fluminense também, se der contra a Argentina, vai ser perigosíssimo, porque assim, tem só um rapazinho ali de 1,60 m e pouco ali, que se você der espaço para ele, ele vai dentro do gol e resolve. Né? Mas eu acho assim, a permanência dele vai condicionar muito esses próximos 3 jogos. Se o Brasil jogar como jogou contra a Colômbia e ter um resultado como nós tivemos, eu acho difícil para o Fernando Diniz. Continuar? Ele pode até continuar, Birne, mas ele vai sofrer uma pressão tão grande para ele mudar a forma de jogar. Já está sofrendo. Que ele não vai se sentir à vontade. Ele não vai se dar pressão, você conhece ele muito bem. Eu sei, por isso que eu estou dizendo, mas isso, o que vai influenciar muito a forma dele... acreditar que precisa mudar. Mas é o seguinte, como é que você vai mudar? O sistema dele, eu já falei aqui, eu volto a falar, o sistema do Fernando Diniz, ele não consegue... É um sistema que ele precisa ter repetição. No dia a dia. Repetição, eu assino repetição, embaixo, repetição. assino embaixo. Se ele não consegue treinar, ele não dá a confiança necessária. Você vê, o André e o Bruno Guimarães são jogadores ruins? Não, são ótimos jogadores. Mas eles não conversavam no jogo contra a Colômbia. Eles não conversavam, eles não sabiam o que faziam. O André até sobrecarregado. O André sobrecarregado, se tinha que ir para a direita, se tinha que ser o zagueiro. O Bruno Guimarães, com a seleção brasileira com 20 minutos de jogo, estava cansada. E não é culpa do professor Wagner Bertelli. É porque assim, você tem jogadores que jogam Premier League, tem jogadores que jogam Campeonato Francês, tem jogadores que jogam Campeonato Espanhol. São todos ritmos e maneiras diferentes de se jogar, posicionamento, treinamento. Então, para você ter um equilíbrio em que você tenha todo mundo, no mínimo 80% ou 100%, 80% para você jogar, você precisa de um certo tempo de treinamento para você se adaptar aos treinamentos que o treinador vai colocar. Então, aí o Fernando Diniz vai colocar 2 horas de treinamento, então eu preciso me adaptar a isso. Fisicamente, como é que eu vou minimizar as diferenças físicas? Através do conhecimento tático. Então, a repetição. Eu jogo com o William que nem André e Ganso no Fluminense. Eles se conhecem pelo olho. Pelo olhar, eles já sabem como vai, como não vai. Bruno Guimarães e André, um olha para o outro, por mais que você treine, por mais que você repita nos treinamentos, as dificuldades impostas pelas equipes adversárias fazem com que você saia dessa zona de conforto, de conhecimento de um treinamento, de 2 treinamentos, para você ligar o modo alerta. As ideias de jogo do Fluminense e do Newcastle são muito diferentes. O modo alerta. Posso então, voltar lá atrás? Eu concordo com... Isso que é o grande problema. Eu concordo com tudo que você falou. Eu assino embaixo. O Diniz... Não é mais. Sobre o que o Zé falou, não. Só que eu quero ir em outro ponto. Por isso que lá atrás, quando o Diniz recebeu essa oportunidade, todo mundo falou, ele é um técnico competente, mas ele tem um estilo de jogo único, autoral. É diferente o estilo de jogo dele para o Ancelotti. Ele chega em um contexto que era um contexto de transição, correto? Inicialmente, o que a gente sabe... Ainda. Ele é interino, é um contexto de transição, você vai ficar até X e daqui para frente vai assumir o Ancelotti. Ele não foi a melhor escolha. Por várias situações, por uma forma de jogo que precisa do dia a dia, que é difícil para o atleta se adaptar, né? Não é um contexto de clube que ele tem no Fluminense. Isso tudo prejudica muito com poucos treinos que ele tem ali na seleção. Esse é um contexto. E outro, é humanamente impossível administrar Fluminense e seleção, desculpa. Mas isso tudo foi falado lá atrás. Isso é bom, né? Não, para ele... O brasileiro tem 2 salários. Para ele cresceu como técnico. Apesar da pressão de um trabalho ruim na seleção, mas foi um risco que a CBF quis correr. Porque era complicado para ele administrar Fluminense e seleção. Todo mundo falou isso na época. E o estilo de jogo dele é um mundo diferente do Ancelotti. Até para a transição, pensando friamente,
é um cara que não vai conseguir entregar um caminho que o Ancelotti costuma fazer nas equipes dele. Sim. Então, assim, a gente só tá vendo tudo que a gente debatia na época da escolha. E não é nada contra o Diniz. E uma outra a coisa... CBF que o escolheu. E uma coisa que, até pro a Rafa... discussão vai além disso, Donan. Só pro Rafa... A discussão, só Zé, desculpa, assim, só rapidinho, porque o gancho que o Donan deu foi importante. É porque foi vendido para a opinião pública que era uma transição. Não é. Mas não é uma transição. Porque, primeiro, você tem uma clara diferença de diagnóstico em cima de perfil, e aí eu concordo plenamente com o que você falou. E segundo, que é o seguinte, se é uma transição, a CBF teria que ter dado a informação lá atrás, que, olha, uma vez chegando o Ancelotti, o Diniz segue como auxiliar técnico dele. Isso não está garantido em lugar nenhum. Aí vai ao encontro da abordagem que o Zé ia fazer para mim. É óbvio que há uma insegurança, não há dúvida, em cima dele e em cima dos próprios jogadores. Eu fico pensando o seguinte, os caras jogam na Europa, 80%, 90% do elenco. E aí vem para cá para a seleção, atravessa o oceano para jogar 2 jogos para a seleção brasileira. E aí olha para o Diniz, com respeito, não é essa a discussão. Acho até que o Diniz consegue ter uma boa ascendência sobre os jogadores. Mas aí o jogo vai se desenvolvendo, o resultado não vem e tal. E os caras invariavelmente vão pensar, ó, daqui a pouco vai chegar o outro cara e vai tentar mudar alguma coisa. E obrigado, Diniz, e a vida vai seguir. Porque mesmo que perca o jogo de amanhã, eu não consigo imaginar a seleção brasileira, não sei se alguém consegue, fora de uma Copa do Mundo com 7 vagas para a América do Sul, não consigo imaginar isso. Então esse lastro, esse tempo, ainda joga a favor de tudo isso. Agora, entendo que o aproveitamento da base que ele deixar vai ter muita relação com o resultado prático do desempenho do time, não só amanhã, como principalmente no amistoso de março, os amistosos de março contra os europeus. Ô, Rafa, eu recebi aqui uma autorização para ficar com você mais um pouquinho, ainda bem. Mandei mensagem. Vamos ficar com o Rafa mais um pouco? O que impede? Já me liberaram o Rafa. Mais 5 minutinhos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um trecho aí do Endrick, tá? Porque tá todo mundo na expectativa também, né? Jogou um pouquinho ali contra a Colômbia, mas entrou na fogueira, tem que entrar numa condição melhor. Será contra a Argentina? Entra ou não entra? Coloca esse moleque ou não coloca? Vamos lá, fala aí, Endrick. Que o Diniz também é um treinador excelente. Conversando com ele, ele é um cara que é muito extrovertido, é um cara que é de grupo também. E eu creio que esse jogo de agora contra a Argentina vai carimbar um grande trabalho, né, nessa data FIFA. E espero também que ele possa fazer um excelente trabalho com o Fluminense, porque ele fez também, né, foi campeão, e agradeço também a Deus por colocar 2 treinadores geniais na minha carreira, e estar aprendendo com eles é muito bom. Em questão ao Messi, é um cara que é fenomenal, como todos sabem. Um cara que é muito bom, melhor do mundo novamente esse ano. E como eu falo de novo, eu só quero desfrutar do momento de poder jogar contra ele, ou poder estar no mesmo estádio que ele, poder olhar para ele de perto, cara, que eu só via no videogame. E eu e o Guilherme também, né, que o Guilherme é fãzaço dele, para mim o Messi é um grande jogador, mas eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo, e eu e ele sempre brincava que eu e ele jogava videogame, e ele gostava muito do Messi, e ele falava que o Messi era melhor que o Cristiano Ronaldo, e agora eu tô vendo o Messi de perto, e creio que vai ser uma experiência maravilhosa. Futebol na ESPN é um oferecimento de Sporting Bet e Eno Probiótico. Não sei se é loucura, viu, William? Eu acho assim, se você partir do princípio que o Brasil poderia ter, se fizer parte da estratégia do Diniz, algum elemento que surpreenda o Scaloni, ou que possa surpreender o Scaloni, sim. Dá para botar o Endrick desde o início, mas ainda acho que é um pouco de forçação de barra, ainda soa para mim como desespero. Bota o menino que tem 17 anos e é acima da média, porque aí vai saciar a curiosidade do torcedor, você preenche a reserva técnica, a lacuna técnica deixada pelas ausências do Vinícius Júnior e do Neymar, e aí transfere um pouco a responsabilidade. Vai lá, menino, e joga. Acho estranho isso, acho que não é muito mais adequado para um planejamento. Há pouco se falou aqui no programa que o Diniz não costuma contrariar a sua própria metodologia, o seu próprio planejamento. Sim, é verdade. Mas o Diniz atual é um Diniz menos cego ao campo do que era 2 anos atrás. É um técnico hoje mais afeito a entender o que o campo está mostrando. A maior prova disso foi a final da Libertadores, a escalação que ele colocou de início sem o John Kennedy e com o Martinelli. Então eu acho que ele vai acabar encontrando esse equilíbrio também na seleção brasileira. Mas pesa contra ele, evidentemente, o fato de não estar no dia a dia. E a metodologia dele tem uma propensão maior de dar resultado positivo quando você consegue fazer uma sequência de treinos, de jogos, uma repetição, coisa que em seleção é impossível, não só na seleção brasileira. Endrick de início amanhã, eu acho que é uma forçação, viu, William?
Ô, Rafa, nós temos um hendriquista aqui à mesa, que é o Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno colocaria Hendrick de cara? Claro. Aí, ó, viu? Claro. No lugar de quem? Hendriquista. Ah, bom, agora tá fácil, né? Porque o Vinícius Júnior tá fora, né? Você já não tinha o Neymar e tal. Eu já defendi a entrada do Hendrick na partida contra a Colômbia já, né? Foi. Eu lembrei, Então o Gabriel Jesus não jogaria. Vou estar aqui com o Birner ao lado, tem um lado místico. Nesse estádio maravilhoso onde está Rafael Prats, garoto de bom sucesso, né? O Pelé estreou na seleção brasileira contra a Argentina. Ah, é? Não, mas o coração dele é em bom sucesso, que eu sei. Você falou Rafael Prates. Rafael é mais Marques, do que eu e desculpa. é com PH. É mais chique, inclusive. Ele também é um cara praiano, o Rafael Prats. Também. Mas ele não conhece bom sucesso. Mas não tem... Não conhece. Não tem a Eu vou levar. malandragem Não do tem a Rafael malandragem, o Longe vocabulário. Não tem, é mais Mas é o rígido seguinte, pra... O Pratos foi criado com a avó. O Pelé estreou na seleção brasileira nesse estádio aí, o Maracanã, contra a Argentina, entrou, fez gol, o Brasil até perdeu. Calma. Né? Mas então é o seguinte, pra mim, a história da reserva técnica é tudo. A história do futebol Mas brasileiro você não passa por respondeu o reserva Donan. técnica. Você não respondeu o Donan ainda. Você tá falando do Pelé, calma. Mas o Donan te fez uma pergunta importante. Então, Repete a pergunta, Donan. O Gabriel Jesus não jogaria, então. Aí, ó. Então, eu sou advogado do Hendrick, assumidamente nesse programa. Mas você tá falando do Pelé. Pelé, então. Eu tô contando uma história que eu acho que tem uma mística que pode ser. Então, por que não colocar o Hendrick? Porque ele é jovem. Entendeu? Se você tem 17 anos, não importa. Você tem talento, joga. Eu não vejo assim, porque é menino, não sei o quê. Ele quer resolver. O Palmeiras chegou na reta final do Campeonato Paulista, né, o Palmeiras era favorito e tal. Ele foi lá, entrou e resolveu, decidiu. Não discordo. O Palmeiras está perto de ser campeão brasileiro no momento em que o garoto entrou e resolveu. Tá jogando contra os melhores jogadores aqui do Brasil, do nosso mercado, e ele não afina. Na base, ele é forte fisicamente, ele é parrudo, ele tem personalidade. Então eu não acho que o garoto, é uma roubada. Eu acho que ele quer isso daí. Né? Ele não tem experiência de idade. Não, ele mas quer, em campo. certeza. Então, se é bom pra ele. a gente falava assim: quando o Vinícius Júnior chegar no Real Madrid, ele vai sentir a camisa, não sei o que. Não sentiu. O Rodrigo. Sentiu. Ficou pro Castilha lá um tempo, né? Mas ele foi bem. Ele não estava dando oportunidade sentiu pra que ele. O próprio Benzema falou pro jogador do Real Madrid: não toca a bola nele, que ele tá jogando pro time. Toca a bola pra mim. Então, mas ele vai com personalidade. É assim que você molda. O Brasil acabou de ser amassado pela Colômbia, seleção desordenada, Maracanã lotado, contra atual campeão do mundo. Vai lá, resolve, garoto. Isso que eu colocaria ele pra jogar mais. Mas ele tem capacidade pra isso. Eu acho que ele tem talento, capacidade, qualidade técnica pra isso. Eu ia falar exatamente o que o Donan falou. A pergunta é outra. A pergunta é se o futebol brasileiro está preparado, o fanismo do futebol brasileiro está preparado para a possibilidade dele não render. Será que estamos preparados para isso? Eu vejo isso. Pode estar preparado. Agora eu acho o seguinte. O problema é como ele vai entrar, em qual seleção. Ele entrou contra a Colômbia, ele não viu a bola. Por quê? Porque um jogador estava de um lado, o jogador estava do outro. Ele ia por dentro para pegar a bola, não recebia a bola. Aí o Diniz falava para ele: Hendrick, vem para dentro. Aí ele ia lá para fora. Uma grande o loucura. Problema é isso. O Hendrick só conseguiu desequilibrar o jogo, agora os jogos do Palmeiras, pelo conhecimento que ele tem, o Abel, do time do Palmeiras, as funções que ele teria que fazer, isso é o conhecimento. E o Abel deu uma segurada nele também. Eu acho que isso é o dia a dia. Agora, esse é o grande problema. Qual é a seleção? Se nós tivéssemos uma seleção organizada, nós não iríamos precisar, com todo respeito ao Hendrick, ele iria entrar com 2-0, 3-0, aí ele ia entrar numa boa. Agora, entrar e jogar a responsabilidade para ele, vai lá, resolve, com uma seleção totalmente bagunçada, que ele pode fazer, ele pode pegar a bola e driblar e fazer um gol, isso ele pode. Existe a probabilidade porque ele tem qualidade para isso, mas onde ele vai pegar a bola? Lá no pênalti? Sim. Ele tem que fazer um intervalo urgente. E o Hendrick ganha o torcedor, como tá no GC. Com ele, a torcida vai junto. Grande galera, isso aí, né? Na minha opinião, também eu concordo, né, com o Rodrigo Bueno, porque tem que dar oportunidade sim, não tem essa de idade não. Se ele é o jogador que tá melhor no momento pra jogar, tem que botar. Tem que botar. Isso não quer dizer porque tem 17 anos que ele não vai entregar, que na minha opinião, confio muito no Hendrick. Né? É jovem ainda, a seleção brasileira tá convocando porque não tem opções, não tem. Os caras tá insistindo com esses caras aí, fica insistindo com Matheus Cunha, Richarlison Pombo, que não tá jogando nada. Dois caras que deveriam nem estar na seleção. O Renan Lodge, eu queria saber o que esse Renan Lodge está fazendo lá fora para ele ser convocado. Emerson Royal também não tá no momento bom. Né? Já foi muito elogiado no passado, mas não tá no momento bom. Tá sendo criticado, entendeu? E assim, o cara tá na seleção brasileira, sem explicação nenhuma.
Nenhuma. Não tem explicação, cara. Muitos jogadores na seleção brasileira não tá tendo bom rendimento. E eu vou ser bem sincero, pelo que eu vi, essa é a pior seleção que eu vi jogar. É a pior seleção. Entendeu? Eu nunca vi uma seleção brasileira tão fraca igual essa. Cara, você não tem um lateral direito bom, não tem um lateral esquerdo, você não tem um meia de ligação, não tem meia de criação mais no Brasil. Acabou. Acabou. Essa função na seleção brasileira não existe mais meia de criação. Estão acabando com os meios de criação no futebol brasileiro. Porque não tá nascendo mais, não tem. Não tem. Hoje em dia a seleção brasileira é uma seleção de improvisação. Tem que ficar improvisando o jogador. Ponta vira meia, entendeu? Ponta vira atacante. E tem jogador lá, e convocou, hein? E o Diniz convocou, tem o Rafael Veiga, mas ele não quer utilizar não, ele quer improvisar, entendeu? Aí uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla, se você convocou o cara, por que quando tem um buraco, não tem outro jogador, você não bota o cara pra jogar? O cara tá na seleção pra quê? Pra fazer números? É pra valorizar o passe do jogador? Porque se o jogador é convocado e não joga, quando tem oportunidade, é porque tem alguma coisa por trás. E não faz sentido. Não faz sentido, ele não quer botar o Veiga de jeito nenhum, quando bota o cara faltando alguns minutinhos. Tem que testar, cara. Seleção brasileira, você não pode falar, eu levei. Testar, na minha opinião, o cara jogar pelo menos 45 minutos. Você levar o cara só ficar no banco e entrar faltando 5 minutos, eu testei. Ele testou? Testou o quê? 5 minutos? Quem é testado 5 minutos? Treinador é testado 5 minutos de trabalho? Entendeu? É muitas coisas assim que, na minha opinião, tá errado. E a seleção brasileira, né, tá muito ultrapassada, né, nesses termos aí de preparação. A preparação aqui é muito ruim. Né? Tá na hora de pensar assim em projetar os jovens aí para poder estar na seleção brasileira, porque a gente não pode ficar contando com esses caras. Não dá, tem que ficar pensando, ó, na garotada, tem que trabalhar a garotada. Infelizmente é assim que tem que ser. Porque se ficar focando nesses caras aí, não vai dar certo. É Danilo, Renan Lodi, Marquinhos. Não dá não, cara. Casemiro, só contar com esses caras não dá não. Não dá, tem que pensar na garotada, tem que estar projetando aí a base da seleção brasileira, porque eu digo a verdade, essa seleção brasileira de hoje não ganha a Copa do Mundo, galera, não ganha, Pô, quem viu Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, só craque, pô, sufoco pra ganhar uma Copa do Mundo, você imagina agora, que tá mais difícil ainda. Difícil, cara, não ganha não ganha. E o Diniz, né, assim, o Diniz ele quer insistir com as convicções dele, infelizmente ele queimou uma grande chance dele poder permanecer na seleção brasileira, porque se ele faz esses 6 jogos das eliminatórias, faz bons jogos, vence, pode apostar que a CBF pensaria, poxa, por que eu vou trazer um treinador estrangeiro que, pô, botei um técnico brasileiro que tá dando certo? E não adianta ninguém comparar Libertadores, que não tem comparação nenhuma. Trabalho de Libertadores com seleção brasileira. O Diniz, ele quer tempo para trabalhar. Seleção brasileira nunca teve. Eu queria saber quando na história da seleção que treinador teve tempo para treinar jogador. Não, seleção não se treina jogador. O jogador chega pronto. Seleção brasileira, o jogador chega pronto. O treinador, ele só monta o esquema tático dele, ó. A gente vai jogar dessa forma e aproveita a característica de cada jogador que foi convocado. Mas hoje em dia não. O cara quer ter tempo para trabalhar, quer ter tempo para trabalhar em clube, cara. Não assume seleção brasileira. Seleção brasileira você chama os melhores jogadores e bota em campo para jogar. Não existe tempo para treinar em seleção brasileira. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Agora os caras ficam questionando, pô, não tem tempo, o Diniz não tem tempo. Que tempo? Ele quer tempo para quê? É você convoca, monta seus que quando você convoca o jogador, você já sabe como o cara joga. Então não tem esse negócio de querer descobrir como que o cara joga. Se você convocou ele é porque você vê ele jogar. Você sabe que ele joga naquela posição e joga bem. Que se ele tá sendo convocado é por isso. Né? Essa é a minha opinião, assim, tem muitas coisas assim que me incomoda muito na seleção brasileira. Torcendo pra seleção brasileira vencer da Argentina, mas com esse futebol apático e fraco, vai ser difícil vencer a Argentina. A Argentina que perdeu para a seleção do Uruguai, que venceu também a seleção brasileira, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês. Será que a seleção brasileira vai vencer a Argentina no Maracanã? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueçam também, galera, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal. E lembrando, galera, esse jogo das eliminatórias não teremos Neymar machucado, só volta ano que vem. Vinícius Júnior também machucado também e fica mais difícil, hein? Sem esses dois jogadores. Já tava ruim com o Neymar e Vinícius Júnior. Imagina agora sem os dois.
né? Espero que o Fernando Diniz seja sábio e consiga, né, montar no mínimo uma seleção brasileira que seja competitiva e que a gente olhe e fala, pô, essa seleção sim pode oferecer alguma coisa, né, nos próximos jogos. A gente só quer isso, porque do jeito que a gente vê a seleção brasileira jogando contra a Colômbia, fazendo o que quer com a seleção brasileira, é de entristecer qualquer torcedor, desanima. Entendeu? Agora é aguardar esse jogo da seleção brasileira amanhã para ver se o Brasil vai ser capaz de vencer a seleção da Argentina.